Tipos de fundações para obras residenciais. Se você ainda não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse aqui é o canal da DOT Engenharia. Eu atuo há mais de 17 anos no ramo da construção civil, sou pós-graduado em Geotecnia pela Universidade Politécnica da Catalunha e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos em BIM pela Universidade de Barcelona. Atuei em diversos projetos geotécnicos de contenção, fundações, recomposição de encostas, mas hoje eu vou falar com vocês a respeito dos tipos mais comuns de fundações para obras residenciais. Então, se você está querendo construir a sua casa, esse vídeo aqui é para você. De mais nada, se esse aqui é o meu primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero deixar bem claro que os meus vídeos eles são simples, direto ao ponto. As informações que eu trago para vocês são extraídas dos meus canteiros de obra, tá? Então, é informação com procedência e aqui não vai ter uma superprodução e nem aquela melhor edição do mundo, mas aqui você encontra conteúdo de qualidade que você vai poder usar no seu dia a dia e na sua obra. Para começar, a importância que tem a fundação na construção da sua casa. A fundação é o elemento responsável para levar as cargas da sua casa para o solo, para a terra, ou seja, como se fossem os pés da sua casa. Mesmo não sendo uma parte que aparece no final da obra, ela é fundamental para a segurança, durabilidade e desempenho da construção. Além disso, se o projeto não for bem dimensionado, pode gerar um prejuízo enorme na sua obra. A maioria dos problemas estruturais graves tem origem na fundação. Laudo de SPT. Pessoal, o laudo de SPT é a sondagem, né, que o projetista costuma pedir para você antes de iniciar qualquer projeto de fundação. É a base de todo o projeto de fundação e também vai ser a base para o de estrutura. SPT significa Standard Penetration Test. E o que ele vai mostrar? A resistência do seu solo, as camadas e o tipo de solo que tem abaixo da sua casa, se o nível de água no seu terreno ele está alto ou se ele está baixo. Isso vai definir qual tipo de fundação que vai ser utilizado na sua casa. Qualquer projeto de fundação sem laudo de SPT, ele se torna um chute de projeto, ok? Só cada terreno tem característica própria. E aquela velha solução, ah não, meu vizinho fez assim. Esse tipo de solução, se você contratar um projeto, geralmente vai gerar o quê? Excesso de concreto, desperdício de aço, mais graves problemas sérios estruturais. Vamos falar que o SPT ele não é um custo, ele é um investimento para sua obra. E perto do orçamento geral, ele é insignificante em custo. Classificação dos tipos de fundações. No geral, pessoal, as fundações são classificadas de duas formas: fundações rasas e fundações profundas. E a escolha do tipo de fundação, como eu já falei na parte de SPT, vai depender do tipo de solo que tem no seu terreno. As cargas que vão ser geradas pelo peso da sua casa no solo. Fundações rasas. Pessoal, as fundações rasas geralmente são mais baratas do que as fundações profundas, tá? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aqui no Flipchart. Então, quando o engenheiro fala assim, pô, o solo lá é bom, o que significa? Ou quando ele fala o solo é ruim, você não precisa ficar chateado, poxa, ele falou que o solo do meu terreno é ruim para a capacidade de suporte, é quanto esse solo aguenta de peso, tá? Então quando fala o solo é bom, é porque aquele solo aguenta muito peso. E para a gente poder utilizar uma fundação superficial significa o quê? Que no seu terreno, a camada superficial do solo, ela já aguenta muito peso. Então, nesse momento, eu posso utilizar uma fundação rasa. Você está vendo aqui só uma observação? Se não faz o laudo de sondagem, se o projetista não tem a experiência necessária para esse tipo de projeto, ele vai usar aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes o seu vizinho usou uma estaca de 4, 5 metros e na sua casa pode ser que a fundação seria em sapata, que é uma das mais baratas que existe. As fundações rasas eu vou apresentar 3 tipos que são os mais utilizados em obras residenciais, tá bom? O primeiro tipo é a boa e velha sapata. Então tá aqui, ó, tá lá a terra, certo? Aqui a edificação, vamos colocar bem simples aqui, ó. Então aqui chega o peso da sua casa, olha lá, ó, né? Então aqui, ó, é aquela boa e velha sapata, ó. É assim, ó, no geral, tá? Então isso daqui é uma fundação de sapata, então ela tá bem aqui, ó, geralmente 80, 60, 1 metro do solo, tá? Outro tipo de fundação rasa é a sapata corrida. O que acontece? Ela vai ser assim, ó, né? Tudo bem, ela vai ter o mesmo desenho. Opa.
só que ela vai ser comprida na outra direção, na direção oposta, assim, ó. Para quê? Geralmente, para utilizar em estruturas autoportantes, ó. Então, vai ter uma parede aqui assim, ó, e essa sapata vai acompanhar essa parede, beleza? E o outro, o radier, olha lá, ó. Então a gente tem aqui o solo. E o que é o radier? O radier, ele é uma laje apoiada direto no solo. E aqui em cima estaria sua casa. Essa daqui, dependendo, se for, por exemplo, uma estrutura em EPS, são os painéis monolíticos, que nós somos especialistas, esse tipo de fundação sai muito barato, muito mais barato do que uma convencional. Beleza? Então aí são os 3 tipos de fundações rasas ou fundações diretas. Fundações profundas. Só na maioria das vezes as casas vão utilizar fundação profunda, tá? E assim, não tem, nossa, mas você falou que a fundação rasa ela é mais barata. Sim, a maioria das vezes sim, mas uma fundação profunda bem dimensionada também não vai gerar prejuízos. Ela vai ser dimensionada para resistir simplesmente ao peso da sua casa, né, com relação ao solo que está lá embaixo, que a gente viu na sondagem de SPT, ok? Então aqui cai por terra aquela velha história. Não, a fundação da minha casa é para aguentar um prédio. Significa que você jogou dinheiro no lixo, ok? E o que define quando a gente vai utilizar uma fundação profunda? Lembra que eu falei do laudo de SPT? Vou dar um exemplo aqui no cantinho, olha só. Então imagina que aqui está o solo superficial, e lá embaixo, aqui está o seu terreno, né? Então, você está em pé aqui, ó. Então, aqui embaixo, o laudo de SPT vai mostrar várias camadas desse solo, beleza? E dependendo do porte da sua casa, concorda que esse peso é maior? Então, quanto maior é a casa, maior é o peso. E, às vezes, essa faixa de solo não aguenta esse peso. Aí eu passo para debaixo. Não aguenta, eu passo para debaixo. E aí, ó, vai definir o L, que é a profundidade da sua fundação profunda, beleza? Então isso daqui é uma fundação profunda e é por isso que ela tem que ser utilizada, porque na fundação rasa, essa primeira camada, ela já era boa, ela já aguentava muito peso, então eu pude parar aqui e utilizar uma sapata. Quando vai para a fundação profunda, é que eu tenho que achar um solo onde isso aqui, ó, como se fosse o pé dela, lá ela encontrou uma resistência boa, e junto, claro, com a resistência aqui, é um pouco técnico, mas procurar a profundidade até encontrar uma resistência adequada para suportar o peso da sua casa. E os principais tipos de fundações profundas? Diversos tipos de fundações rasas, diversos tipos de fundações profundas. Lembrando que eu estou abordando aqui os principais tipos de fundação para obras residenciais, tá? Então pode ser que fique alguma de fora, mas no geral não são. Ah, Rodrigo, mas na casa do meu vizinho foi utilizado. Tá, ali foi uma exceção. Então eu vou trabalhar aqui com a regra, ok? Então, no geral, nós temos 3 tipos de fundações profundas. A estaca escavada a céu aberto. Qual que é essa daí? É aquela que entra aquele caminhãozão que tem como se fosse uma furadeira, que é a hélice. Então é aquele caminhãozão que tem como se fosse uma furadeira gigante, né? Que vai fazer a escavação no seu terreno, vai tirar a terra, vai jogar o aço e vai concretar. Nossa, estaca a céu aberto. Sim, porque ela fica realmente aberta ali, certo? Então esse aqui é o primeiro tipo. Outro tipo de estaca é a hélice contínua. A hélice contínua, pessoal, é uma solução que acaba sendo um pouco mais cara, tá? Muitas vezes é utilizada quando a gente encontra água no terreno ou dependendo da profundidade. Lembra que eu falei? Às vezes tem que buscar essa profundidade lá embaixo. Então, e a hélice contínua vai entrar aí. E se tiver água, também vai ser utilizada. E outro tipo, que aqui geralmente surge um pouco de polêmica no meio acadêmico, tubulões, né? Por quê? Olha só, o tubulão, ele tem geotécnico que defende que o tubulão é uma fundação profunda e tem geotécnico que defende que o tubulão é uma fundação superficial. Tá, Rodrigo, e aí? E aí que é o seguinte, né? Imagina aqui, ó, o tubulão, ele tem uma estaca e no pé dele uma sapata. Olha só que legal. Uma espécie de sapata. Beleza? Tá, então essa profundidade aqui, ó, pode variar muito. Só que é o seguinte, o pezinho dela, olha só como é igual
o pezinho, como é igual a sapata, né? Então, a distribuição de carga aqui, ó, olha só, no tubulão é igual, né? Então gera uma certa polêmica, né? Então alguns dizem que ela é profunda, outros dizem que ela é superficial, tá? Então eu vou tratar ela aqui como profunda, tudo bem? Mas a distribuição dela é igual à da superficial, beleza? Então são esses três tipos que nós vamos abordar aqui, ok? Os erros mais comuns em fundações residenciais. O primeiro e principal, pessoal, é a falta de utilização do laudo de SPT. Pessoal, olha só, o laudo de SPT, no geral, vai custar aí R$1.000, R$1.200, R$1.500, pessoal. Perto do orçamento global da obra, não é nada, só que aqui tá o principal erro na hora de contratar um projeto de engenharia para fazer a fundação da sua casa. Se o profissional não pedir SPT, e olha que aparece muita gente no meu escritório assim, tá? Não faça o projeto, não pode, tá? Então esse é o principal erro, começa por aí. Outro erro comum é o subdimensionamento da fundação para poder impressionar o cliente, isso acontece muito também. Então o cara chega lá e fala assim, o meu projeto ele é leve, eu gasto pouquinho aço e pouquinho concreto. Então ele subdimensiona por falta de conhecimento para querer mostrar serviço. E lá na frente vai dar um problema sério, com certeza, de estrutura, de recalque, entre outros, tá bom? Outro erro muito comum é o superdimensionamento. Esse, na verdade, ele acontece mais do que o subdimensionamento. O superdimensionamento é o quê? É geralmente o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já fiz tantos projetos de fundação, todos pegaram 6 metros de profundidade. Tá, só que na sua casa, já expliquei aqui o porquê, pode ser que não, que lá é 3 metros. E se for uma sapata? Então o superdimensionamento é outro erro muito comum. O erro muito comum é o projetista não ter experiência adequada para aquele tipo de fundação. Então já aconteceu isso muito nas minhas obras. Eu chegar o projeto de fundação não ser meu e tá lá no projeto que é a estaca a céu aberto, por exemplo. Esse é o tipo de estaca que se tiver água no solo não dá para executar, porque no geral ele vai fechar o buraco, então você perde a profundidade necessária, então você tem que trocar o tipo de fundação. E isso acontece por quê? Muitas vezes por falta de experiência do profissional que está elaborando o seu projeto. Outro erro muito comum é a falta de acompanhamento técnico na execução da sua fundação. Pessoal, é a etapa mais importante da estrutura, tudo vai ficar em cima da fundação. Então muita gente vai lá e fala, já tem o projeto, está garantido. Mas não, precisa ter o acompanhamento de um engenheiro na execução da sua fundação. Como economizar de forma correta no projeto de fundação? Não tem fórmula mágica, não tem segredo. A melhor forma que você tem de economizar na construção da sua obra é contratar um projeto bem feito de fundação. Partindo pela contratação de um profissional experiente que realmente esteja capacitado tecnicamente para elaborar o projeto da sua casa, da fundação da casa que a sua família vai estar dentro. Baseado em laudo de solo, dimensionamento adequado utilizando softwares de última geração. Não existe mais aquela velha forma de, não, pode colocar aí que vai dar certo que aqui aguenta um prédio. Eu sou repetitivo nisso, mas isso acontece muito até hoje. Também com a elaboração do projeto por um profissional que tem experiência de obra. A experiência na obra ela é fundamental quando ela é aplicada no projeto de fundação. Isso com certeza vai trazer a segurança necessária para o seu projeto e também a economia possível naquele projeto. Com certeza o projetista que tem vasta experiência de obra, ele não vai projetar uma estaca de 8 metros de profundidade, onde ela poderia ser com 3 metros, onde ela poderia utilizar uma menor quantidade de aço, utilizar uma menor quantidade de concreto. Isso significa uma economia muito grande no seu orçamento. Lembrando que a etapa de fundação é uma das mais caras na hora de construir. Se você vai construir, nós somos a DOT Engenharia, são mais de 17 anos de experiência em obra aplicados no seu projeto. Além disso, nós trabalhamos com softwares de última geração e normas atualizadas. Elaboramos projetos de fundação, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e climatização. Solicita o orçamento agora, meu telefone está na descrição desse vídeo ou através do link na bio do Instagram da DOT Engenharia.